No vídeo de hoje eu vou mostrar para você que fitness e saúde nem sempre estão atrelados um ao outro. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você chegou por aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é João Batista. Eu sou especialista em consultoria fitness e trago aqui no YouTube conteúdos que vão te fazer treinar melhor e consequentemente você vai atingir o melhor shape que você já teve. E o vídeo de hoje, pessoal, é um pouco menos técnico, é um pouco mais elaborado. Isso porque eu não vou trazer para vocês um conteúdo técnico de treino, nem sobre elaboração, nem sobre nada, mas eu vou trazer um conteúdo que muitas vezes as pessoas não conseguem entender como funciona. Hoje em dia existe uma dissonância cognitiva das pessoas e elas não conseguem discernir o que é um corpo saudável e até onde é possível ela chegar, sem auxílio de recurso ergogênico, sem passar por grandes restrições alimentares, sem fazer manobras de desidratação, sem passar por restrições alimentares severas. Hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas a verem físicos nas redes sociais. Quando a gente pensa em físicos das redes sociais, a gente tem que pensar que primeiro é uma foto ou um vídeo. Então a pessoa, ela escolheu o melhor ângulo, ela escolheu a melhor iluminação, ela escolheu o melhor cenário para que o físico dela se apresentasse daquela maneira. E não tem nada de errado nisso, tá? A pessoa não tá cometendo um crime porque ela procurou o melhor ângulo para tirar uma foto ou para postar um vídeo. Mas o que eu tô tentando te dizer é que na maior parte do dia a dia dela, por mais que o físico dela pareça coisa de outro mundo nas fotos, no Instagram, nos vídeos, no dia a dia é um físico normal. Então, o problema é que vocês estão comparando as fotos das pessoas com o seu físico do dia a dia, com o seu físico deitado, com o seu físico assistindo televisão, com o seu físico dentro de casa. Isso porque a gente ainda não chegou na parte das manobras e em físico competitivo, tá? Eu só tô falando para vocês que o físico montado de forma estratégica para foto, com o posicionamento das musculaturas, com a iluminação ideal, do ângulo ideal, faz ele parecer de uma forma. E isso faz vocês acreditarem que o físico daquela pessoa é assim 24 horas por dia o ano todo. E não é. Então o primeiro ponto aqui já foi, que é justamente essa questão do físico de foto, de vídeo e do físico do dia a dia. O segundo ponto são manobras feitas no físico, ou especificamente para fotos, ou especificamente para competições. E aqui a gente vai falar sobre a desidratação. Todo atleta que vocês veem em fotos, todo mundo que faz uma preparação, seja ela pré-competição, que é o famoso pré-contest, ou seja, para um filme, para umas fotos, para uma sessão de vídeos, para um casamento, existem manobras que são feitas ali para que o físico daquela pessoa se apresente da melhor maneira naquele dia. E uma dessas manobras é a desidratação. Então o que acontece com vocês? Vocês pegam um físico que está bem posicionado, bem iluminado, com o melhor ângulo, desidratado, e vocês acham que aquele físico ele é sustentável o ano inteiro, tá? E não é desse jeito, ele é montado de forma estratégica. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas fazem várias fotos e passam o ano todo postando aquelas fotos. E aí vocês acabam achando que ela tá com aquele físico o ano todo. Quando a gente parte para o fisiculturismo, que hoje em dia é um grande problema, que as pessoas estão se comparando demais a atletas, a gente tem mais problemas ainda quando a gente faz essa comparação. Primeiro, é um atleta, então só isso aí já é o suficiente para a gente não se comparar. Segundo, tá em finalização, tá comendo muito pouco, tá desidratado, tá usando recurso ergogênico, então não adianta você querer se comparar. Terceiro, tá em um palco que foi projetado para as luzes realçarem a definição daquele físico. Então, tudo ali foi construído de maneira para que aquele físico apresente o melhor aspecto possível. E para finalizar, tá pintado de Protan, que é uma tinta específica para realçar os cortes, a vascularização, todos os detalhes do físico. Então, com todos esses fatores, eu acho que já é o suficiente para vocês entenderem que a gente não pode se comparar nem a fotos, nem a vídeos que a gente vê no Instagram e muito menos a atletas. Eu mesmo sou um exemplo claro disso. Se você entrar no meu Instagram, vocês vão ver que o meu físico aparenta ser bem maior do que aqui nos vídeos. Por quê? No Instagram, a foto é tirada de um ângulo específico, com a iluminação específica, e aqui é um vídeo normal, de dia a dia. Às vezes a luz não é das melhores, às vezes o ângulo não ajuda, e aí é a realidade nua e crua. E isso acontece com todo mundo, não é só com você. Então, dito tudo isso, vocês também precisam entender melhor os pontos que são alcançáveis e até onde você consegue ir sem grandes sacrifícios. Hoje em dia é muito comum o sobrepeso e a obesidade, então a maior parte das pessoas tem um percentual de gordura acima daquilo que deveria.
Isso faz com que coloque elas em um patamar que elas querem reduzir gordura. Beleza, aí vocês começam a observar fotos e vocês começam a moldar na cabeça de vocês um físico que vocês querem chegar. Por mais que vocês não queiram chegar no físico exatamente igual ao de alguém, você precisa de referência. Tudo que a gente faz na vida, cada decisão que a gente toma, a gente tem referências para tomar aquela decisão. Só que o problema é que vocês não conseguem entender até onde vocês vão conseguir chegar, fazendo o que vocês estão dispostos a fazer, e vocês não conseguem entender o que é que precisa ser feito para chegar em um outro patamar, certo? Então, por exemplo, vou usar um exemplo muito simples. A maior parte das mulheres vê abdômenes definidos, quadríceps definidos, costas definidas, e elas colocam na cabeça que elas querem aquele físico um pouco mais agressivo, aqueles cortes aparentes. Só que o natural da mulher é ter um físico com um percentual de gordura um pouco mais alto. Então a gente tem que pensar ali, quando a gente pensa na normalidade das mulheres, varia um pouco para mais ou para menos, mas quase sempre a gente tem algo entre 20% e 25% de gordura. Isso seria o ideal para a gente ter o percentual de gordura dentro dos níveis normais, naturais de uma mulher, tá? Porém, quando a gente pensa em estética, quando a gente pensa em fitness, isso não vai ser o suficiente para trazer para ela um físico mais agressivo. Então, uma mulher com 20% de gordura, que seria ali o mínimo dentro da referência natural e saudável, ela não vai estar com um físico agressivo. Ela não vai estar com os cortes do quadríceps aparente, ela não vai estar com os cortes das costas aparentes, nem com o ombro fibrando, nem com o abdômen 100% aparente. E o que acontece é que quando chega nessa fase, vocês acabam tendo um choque de realidade. Porque vocês chegaram no limite do que seria saudável e natural e vocês percebem que vocês vão precisar ir um pouquinho mais além para que aquele físico seja alcançado. E isso vai exigir de você mais dedicação. Então é nesse ponto que você vai precisar fazer restrições alimentares um pouco maiores, é nesse ponto que você vai precisar manter a dieta por mais tempo, é nesse ponto que você vai precisar abrir mão de refeições livres, é nesse ponto que você vai poder errar menos ao longo da semana na sua dieta para que esse físico seja alcançado. Então é bom vocês entenderem isso para que quando chegar nesse ponto ali dos 20, 23, 24% de gordura, que vocês já vão estar saudáveis, vocês não estejam esperando estar com físico agressivo, porque isso causa uma desestimulação muito grande quando acontece. Resumindo a ópera, o que eu estou tentando falar para vocês ao longo de todo o vídeo? Você não precisa ser fitness para ser saudável, ao mesmo ponto que, para você chegar em um certo condicionamento de físico, você vai precisar muitas vezes abrir mão de um pouquinho da sua saúde ou de fazer algumas manobras que vão deixar a saúde um pouquinho de lado. A gente entendendo isso, fica tudo muito mais fácil, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer vento é ruim. Se você sabe exatamente para onde você quer ir, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Muitas vezes você está achando que fazendo uma refeição, 2 refeições livres por semana, furando a dieta uma vez ali ou outra durante a semana, sem precisar fazer grandes restrições energéticas, você vai chegar a um condicionamento de físico que muitas vezes você não vai. Então, a gente precisa entender isso para que a gente não se decepcione. Lembrando que tudo isso envolve fatores genéticos, tá? Estou falando aqui de uma forma genérica o que acontece com a maior parte da população. Se você é um potencial genético, pode ser que você coma sem regulação e tenha um percentual de gordura extremamente baixo e um físico altamente agressivo. Porém, isso não é o que acontece com a maior parte da população. Certo, galera? Espero que eu tenha conseguido esclarecer a diferença aí de fitness para saudável nesse vídeo de hoje. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. E se você ainda não for inscrito no canal, não perde tempo. Se inscreve no canal que eu tô com o objetivo de bater 1000 inscritos até o mês 6. Eu te ajudo nos treinos, você me ajuda no YouTube. Tamo junto, let's bora!